Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Queria te convidar a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 4. A gente vai ler do 23 até o 31. Atos 4, 23 ao 31. A gente vai dar continuidade a essa série de sermões em Atos, né? O livro de Atos do Espírito Santo. Israel, tudo bom? 4, 23. Esperar todo mundo achar para a gente ler todo mundo junto. Acompanhar, né? Diz assim: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Feche seus olhos, queria fazer uma oração. Deus, reconhecendo a nossa posição, o nosso tamanho, Senhor, reconhecendo, Senhor, que nós não somos nada, que nós somos pequenos, que diante de Ti, Senhor, nós desaparecemos, Pai. Nós queremos te fazer um pedido nessa manhã, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale às nossas vidas, que o Senhor fale a cada pessoa que está aqui presente. Eu não sei, Senhor, o que cada um tem passado durante toda essa semana, mas o Senhor sabe, Teu Espírito nos sonda, Senhor, no mais profundo do nosso íntimo, e que o Senhor possa falar aquilo que nós precisamos escutar, aquilo que nós necessitamos neste momento, Senhor. Que a Tua palavra seja atual, Senhor, porque nos fala todos os dias, a cada vez que a lemos, a cada vez que meditamos nela. Que o Senhor possa falar, nos transformar, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Que a Tua palavra, Senhor, seja a nossa regra de fé, que seja o nosso guia, que seja a autoridade das nossas vidas. Nós te clamamos, Senhor, nesta manhã, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Nos abençoa nessa manhã. Amém. Amém. A gente está aí no início de uma grande série, né, de sermões em Atos. A gente, nesses primeiros 4 capítulos aí, a gente não saiu praticamente da mesma situação, né? A gente viu lá a descida do Espírito Santo, a gente viu quando esse marco que destacou ali o início da igreja do Novo Testamento, né, da igreja neotestamentária. Com a descida do Espírito Santo, quando aquelas pessoas falaram em outras línguas, quando todas aquelas pessoas, vendo aquele episódio, se amontoaram ali perto deles, e aí Pedro, junto com os apóstolos, vão pregar ali a respeito de Jesus, falando sobre o Jesus que foi crucificado, mas que ressuscitou, o Jesus que foi morto, mas que hoje vive. E aí aquelas pessoas são convertidas, né? Grande parte daquelas pessoas são convertidas, perto de 3.000 pessoas ali. E aí a gente vê a igreja que
o Senhor vai acrescentando dia após dia. A gente viu também aquela passagem logo em seguida do Sermão de Pedro, em que fala a forma que a igreja ela seguia, a forma que a igreja interagia entre eles, né? A comunhão, como a igreja andava, como a igreja enxergava o seu próximo, como a igreja enxergava a obra, o reino de Deus. E logo em seguida, a gente vai ser narrado um acontecimento que reflete muito nesse texto que a gente leu aqui agora. Que é um momento em que, como muitos outros momentos, num dia normal de um judeu, acontece em que 3 vezes eles se dirigiam ao templo para orar a Deus. Se dirigiam ao templo para se reunir ali com outras pessoas e orar a Deus. E em um dia assim, específico, lá está indo Pedro para o templo, e ali na entrada, né, eles encontram ali um cara que sofre com uma doença, sofre que está debilitado ali de alguma forma, né? E quando aquela pessoa ela pede ajuda ou pede uma esmola, o Senhor opera um milagre através da vida de Pedro ali, pelo Espírito Santo, opera um milagre na vida daquela pessoa que havia 40 anos que estava ali aleijado, né? E eu acho interessante, estava comentando até com o FP sobre essa passagem. 40 anos, irmão. A gente vai falar aqui nesse texto sobre a oração, né? E aí a gente muitas vezes ora errado, ora certo, ora pedindo uma coisa que não é da vontade de Deus, fica às vezes muitas vezes com raiva quando Deus não responde. E eu fico imaginando esse cidadão aqui que estava na porta ali esperando uma esmola só. Porque talvez ele já tinha desistido. Se a pessoa está ali pedindo esmola, talvez ele já tentou várias outras coisas, ele era excluído da sociedade, ele não tinha uma outra alternativa para ele. Não. A única alternativa dele talvez era sentar ali e pedir esmola. Então, aquele cara, para mim, ele era alguém que tinha desistido mesmo da vida. Estava ali mesmo sobrevivendo. E então, após 40 anos, um cara que passou 40 anos de sua vida naquelas circunstâncias, um cara que estava totalmente ali já sem esperança, um canal, um instrumento para que o evangelho de Jesus fosse propagado no meio daquelas pessoas. Através daquele milagre, na vida daquele cara, Pedro e João teve a oportunidade de pregar ali, no pórtico do templo, para várias pessoas e também para as grandes autoridades que talvez eles não tivessem essa oportunidade de confrontar aquelas grandes autoridades diante do Sinédrio. Então, muitas vezes, e é o primeiro ensinamento grande que a gente tem assim, relacionado a esse texto, é que muitas vezes a gente ora e a gente quer o resultado na mesma hora. A gente quer que aquele resultado venha logo ao amanhecer. A gente passa a noite ansioso, não, e eu quero que dê certo amanhã, vai dar certo amanhã, tem que dar certo amanhã. A gente muitas vezes coloca o Espírito Santo na parede e fala assim, é assim que eu quero. Ou às vezes você nem ora, né? Porque nem tem esperança de que algo vá acontecer. Como aquele cara, talvez nem orava porque não tinha essa esperança. E às vezes, Deus está nos preparando, nós estamos sendo um instrumento de Deus. Aquele sofrimento, e a gente muitas vezes olha para o sofrimento de uma pessoa, e eu não estou aqui fazendo uma apologia, não, você deve sofrer e tal, não é isso. Não me distorcer minhas palavras, por favor. Mas, muitas vezes, o sofrimento, ele serve para que Deus seja glorificado em nossa vida. A nossa fraqueza, ela exalta o poder de Deus. Quando nós, sendo limitados, estamos aqui, reunidos, como igreja, crendo em um cara que morreu, que possivelmente ressuscitou, que é contestado por muitas pessoas. Estamos aqui reunidos, nós pecadores, em nossa fraqueza, quando nós na liturgia do culto falamos assim, Senhor, eu pequei, Senhor, eu me omiti de fazer o bem. Isso exalta a grandeza de Deus, porque se nós estamos aqui não é por causa de nós, mas por causa dele. Então, esse cara, quando ele é curado ali, eu acredito que ele tem esse impacto com o Evangelho, e como a gente aprendeu, eu gosto sempre de relembrar, no Evangelho segundo escreveu Marcos, né, quando a gente vê tantos milagres, e a gente aprende o quê? Que o milagre
nunca o fim do milagre é ele mesmo, mas o ensinamento que vai trazer aquilo para a igreja, para as nossas vidas. E talvez o ensinamento daquele cara foi esse. Ele é fruto de um grande sofrimento, mas que esse grande sofrimento foi capaz de levar aquela mensagem que aqueles líderes, aqueles poderosos da época, pensavam que tinham morrido junto com Jesus, traz à tona ali diante deles de novo. E é interessante que mais à frente no texto, quando os apóstolos são pegos e são levados lá para diante do Sinédrio, quando eles falam assim, em nome de quem que vocês estão falando essas coisas? E aí quando eles vão falar em nome de Jesus, aquela pedra angular que vocês construtores rejeitaram, é em nome dele. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E aí os caras pegam, se reúnem assim, só com eles, falam assim, a gente não tem nem muito o que fazer aqui. Havia 40 anos que esse cara era aleijado. E aí ele foi curado agora. Todo mundo conhecia ele. Todo mundo sabe que foi um milagre de verdade. Eles tinham todos os fatos. Eles não tinham com que retrucar aquele fato. Aconteceu. Eles mesmos conheciam, todo o povo conhecia. Então eles veem ali, diante deles, uma situação muito constrangedora para eles. Por quê? Os mesmos caras que eles fizeram, muitas vezes se queimaram com muita parte, politicamente, com uma parte do povo, né? Porque Jesus era amado, vamos dizer assim. E agora, eles fizeram tudo aquilo em vão. E então, eles não tinham do que acusar. E aí, eles voltam para ele e falam assim, vão lá, pode ir, a gente não vai prender vocês, certo? Mas vocês estão proibidos de falar a respeito desse cara. Vocês estão proibidos de falar essas coisas que vocês estão falando. A gente tem aqui algumas situações. Para a gente começar a entrar nesse texto aqui de Atos. Deixa eu sair de perto desse púlpito, que já está dando agonia. Entre essas pessoas que prenderam ali inicialmente os apóstolos, levaram ali para um julgamento, né, íntimo ali deles, estavam entre eles, o Elias falou sobre isso, os saduceus. Esses caras aqui, eles, além de ser um partido político ali da época, né, vamos dizer assim, uns caras muito poderosos, e eles eram poderosos por quê? Porque eles eram influenciados pelos romanos, eles tinham grande influência dos romanos, eles recebiam aporte financeiro dos romanos, então, eram tipo os caras assim, representantes de Roma, vamos dizer assim, dentro dos judeus, né? Então, eles faziam tudo aquilo que fosse de encontro ao interesse de Roma. Então, se tem aqui uma galera que está assim, olha a situação, o cara foi curado, logo que ele foi curado, todo mundo viu, todo mundo foi ali para perto dos apóstolos, o que foi que aconteceu? Eu quero ser curado também, o que foi? Me fala aí, em nome de quem que você curou ele e tal. Está tudo aquilo acontecendo, Pedro pregando para aquelas pessoas, o que é que está acontecendo ali? O início como se fosse de uma revolução, né? Um motim ali. Quando eles viam assim, alguma coisa acontecendo no meio do povo, logo eles tinham essa visão. Opa, a gente tem que barrar logo isso daqui, a gente vamos trazer assim para a nossa atualidade, né? Guerra acontecendo aí e tal, o bichão lá da Rússia, né? Invadindo lá a Ucrânia e tudo, e a galera querendo fazer protesto na Rússia, e o que é que ele faz? Vai lá e prende. Proibido fazer protesto contra mim. Sou o cara. Era isso, bem isso que estava acontecendo. Quando acontecia algum motim desse tipo, eles logo prendiam para estancar a sangria, para a coisa não ficar muito grande e ficar fora do controle deles. Não era interessante para o Império Romano que acontecesse esse tipo de coisa, que muitas vezes começava ali pequeno, mas tomava rapidamente grandes proporções e logo iam colocar ali em xeque um território deles, algo que estava que gerava lucro para eles, né, que gerava impostos para ele, então não era interesse. E aí os infiltrados de Roma ali no meio do povo de judeus eram os saduceus, homens muito poderosos. E aí veio um cara falando assim, o cara morreu e ele ressuscitou. Isso daqui que nós estamos fazendo não é em nome da gente. Não é nós que opera isso daqui, não. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que Jesus foi, mas nos enviou o Consolador. Nós continuamos aqui, a igreja continua aqui forte. Então, aqueles caras querem estancar isso e eles agora não foram detidos definitivamente, né? Não tinha nada que eles pudessem acusar os apóstolos, mas aí agora eles têm. Por quê? Eles, como autoridade, falaram assim, vão, mas vocês estão proibidos de falar em nome de Jesus. E agora? Diante dessa situação em que eles estão proibidos pelos caras
que eram os líderes deles. Ah, mas eles eram hipócritas. Ah, mas Jesus criticou eles. Mas eles eram as autoridades daquela época. E aí, diante de uma proibição de uma autoridade terrena, de uma autoridade ali, tanto de Roma como ali dos líderes judeus, do Sinédrio, como é que a igreja ia se comportar agora? Como é que a igreja, o que é que a igreja deveria fazer? Ah, não vamos obedecer não, vamos se revoltar aqui, está todo mundo com a gente. Ó, só aí a gente já tinha o quê? 3.000 pessoas da primeira vez, ia sendo acrescentadas mais e mais todos os dias. Nessa situação agora, já estava perto de 5.000 pessoas que foram convertidas. É muita gente, velho. Dá para fazer uma bagunça grande, né? Que foi que eles poderiam confiar na força do homem e falar assim, não, vamos para cima. Quem é eles? Jesus chamou eles de hipócrita. Tem isso não, vamos para cima. Mas o que foi que eles fizeram? Voltaram para os seus. Queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, que a gente vai, como de sempre, né? De versículo a versículo aí. O versículo 23 vai falar assim: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. A gente tem uma situação aqui. Agora eles estão junto dos seus companheiros, junto dos seus amigos, junto da igreja ali do Senhor, das pessoas mais próximas, certo? Mas o que está acontecendo ali, o que está sendo falado, está diretamente ligado ao que aconteceu lá na reunião deles com o Sinédrio, diante das autoridades, certo? Então, aqui, o cenário ainda é o mesmo, mas em um local diferente. Então, eles voltaram lá para os seus. E é interessante aqui que, no original, você não vai ver essa palavra companheiros, em algumas traduções vai aparecer amigos, mas se a gente fosse traduzir, assim, a gente não tem uma palavra direta para traduzir essa palavra do grego, mas o que seria mais próximo, assim, digamos que seria para os seus próprios. É como se ele estivesse falando assim, ó, terminou lá, ele voltou para os seus próprios. Ah, mas o que é os seus próprios? Qual a diferença dos seus próprios para seus companheiros? Seus próprios não são seus companheiros? São. Mas ali, ele essa palavra ela traz um ambiente assim, de pertencimento daquelas pessoas. Tipo, mano, era Pedro, era o líder da igreja em Jerusalém. Ele podia falar, não, eu voltei ali para a igreja, eu voltei ali para os meus discípulos, eu voltei ali para as pessoas que são subordinadas a mim. Não, ele falou assim, o texto fala que ele voltou para os seus próprios, para aqueles que eram seus, para aqueles que ele pertencia, para aqueles que eles juntos eram um. Então, ele acabou de sair de um momento de confrontação diante de grandes autoridades. E qual foi o refúgio deles? Os seus próprios. Cara, a gente tem que entender isso como igreja. A gente tem que entender que no momento da angústia, a solução não é a gente se afastar, não é a gente, diante de uma situação que coloca a nossa vida assim em xeque, que coloca a nossa vida assim, muitas vezes em uma encruzilhada que a gente não sabe para onde correr, não sabe para onde ir. A solução não é se afastar. A solução é estar junto de quem é um conosco, de quem é igreja com a gente, de quem está na mesma fé, de quem... e aí o conselho parte muito disso, que a gente não deve andar sozinho. Você vê que desde a criação, não era bom que o homem estivesse só. Deus cria a mulher. Por quê? Sozinho o homem não dava, mano. Já pensou? No momento da angústia, o cara sozinho. Não é bom que a gente que fala assim, eu creio em Jesus, massa, eu sou cristão, mas eu vou congregar aqui em casa, certo? Tá tudo bem, eu fico assistindo a pregação online, tudo de boa. Não é bom, mano, que a gente ande só. Eles voltaram para os seus próprios. Nós temos os nossos próprios. Nós temos aquelas pessoas que andam com a gente, que são igreja local. E quando eu falo igreja local, eu não estou falando a placa, que é a denominação igreja local. Não, mas a igreja que nós pertencemos, que se reúne em um local, que pertence àquele local, que são igreja que exercem esse papel de igreja naquele local, certo? Então, a gente vê aqui que eles entendiam isso. Eles voltaram para onde eles pertenciam. Diante disso, eles trazem esse lugar de pertencimento, mas o porquê que eles estavam reunidos ali? O texto não vai falar por que aquelas pessoas estavam reunidas.
mas se a gente for aqui, não precisa você abrir, talvez anotar aí, à luz de Atos 12, em outro momento em que os apóstolos são presos e quando o anjo vai lá e solta eles e tal, e eles voltam de novo para aqueles que são os seus, o texto vai falar assim: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Então, se a gente for olhar no texto, a gente não tem. Então, a gente vai olhar no contexto e a gente vai ver que, normalmente, eles se reuniam diariamente e, nessa situação mais específica, porque os apóstolos estavam presos, eles se reuniriam para orar, provavelmente. Então, está ali um ambiente, o que é? Diante do cara que está preso lá, será que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Jesus? O que é que a igreja faz? Se reúne e vai orar. Porque a solução não está na gente. Não é porque a gente é igreja, não é porque a gente é uma igreja grande ou uma igreja pequena, não é porque a gente é uma igreja que é unida, que todo mundo anda ali junto, que a gente sai todo dia para comer o sanduíche junto. Não, não é por causa disso que a gente é forte, não. Mas é por causa do Deus que nós temos. A força vem dele, os milagres vêm dele, tudo vem dele. O alimento que nós temos na comunhão com os nossos próprios vem através do Espírito Santo. É ali que ele opera, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Então, a gente precisa entender isso para entrar nisso que a gente vai ver aqui, que é essa oração, que é linda, é curta, mas é linda, e a gente vai destacar alguns pontos dessa oração. É interessante, quando a gente fala de oração, e eu queria dar um exemplo aqui, alguns sábados atrás, a gente estava aqui com os adolescentes dos pés descalços, e eu trouxe uma dinâmica no final, a respeito, era a respeito de oração e tal, né? E aí, eu trouxe uma dinâmica que era basicamente assim, coloquei numa folha de papel um desenho escrito à vontade de Deus, uma folha limpa de ofício, só com um desenho assim em cima. E aí eu mostrei para eles, eu falei assim, ó, esse daqui é o objetivo da gente, fazer a vontade de Deus, certo? Mas como é que a gente faz a vontade de Deus? Se a gente é cego. A única forma de a gente fazer a vontade de Deus é a gente orando a Deus, perguntando a Ele qual é a sua vontade, certo? Mas a gente sendo cego, como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vendou os olhos deles, e eles olharam na folha, e na folha estava aqui. No topo da folha, tinha lá o desenho, a vontade de Deus. E eles olharam, vai ser fácil. Coloquei aqui em cima do púlpito, e aí a gente vendou os olhos deles, botou uma caneta na mão de cada um, e aí eles tinham que riscar a folha até chegar em cima da vontade de Deus. Muito fácil, né? Eles estavam indo por um canto que eles tinham visto já quando eles estavam desvendados. Mas aí, quando a gente desvendava eles, a gente mudava a folha. E aí, quando a gente mudava a folha, a vontade de Deus não estava mais lá no topo, estava em outro lugar. Às vezes estava no canto que ele ia iniciar a riscar. E aí ele ia com toda a força e os outros falando assim, vai, tu tá quase lá, e tudo, toda aquela alegria, toda aquela bagunça, né? Mas teve um momento que tinha uma folha que estava vazia, que não foi impressa nada. E a gente deixou para o último, tinha uma das crianças que estava muito eufórica, não, eu vou acertar, e não sei o quê, e tudo. E aí a gente deixou para o final, chamei todo mundo, falei assim, ó, a última folha vai ser deles aqui, ó, essa daqui. Aí a gente colocou lá. E a folha em branco. E ele fazia umas caras assim, pensava e fazia assim. Aí ia para cá, voltava e tudo, ia para um lado, ia para o outro da folha. E aí, pronto, tá aqui, eu acho que eu acertei. Aí, quando a gente desvendou, ele não tinha nenhum desenho. E aí eu estava lembrando dessa dinâmica ontem. E isso é interessante. Muitas vezes, a gente até tem um foco, a gente fala assim, ó, Deus, eu quero fazer uma faculdade de Direito. Então, assim, a faculdade de Direito, eu já vou fazer, Deus, eu já tenho aqui o foco, eu já sei onde é que eu tenho que ir. Então, eu estou orando aqui, para quê? Como é que eu sei qual a faculdade, qual a instituição que eu vou cursar, em que área que o Senhor quer que eu atue. Massa, a gente já tem o norte aqui. Deus, aqui, ó, o foco é esse, o Senhor só vai me ajudar a chegar até lá. Mas, muitas vezes, irmão, a folha está em branco. Muitas vezes, Deus não quer que a gente faça nada, por enquanto. Nos 40 anos do cara que estava pedindo esmola, talvez Deus não queria que ele fizesse nada até aquele momento. Até aquele momento que ele pediu esmola à pessoa certa, no momento certo, no lugar certo. Às vezes, as coisas na nossa vida acontecem e parece que a gente está levando. E a gente tá com Jesus, e a gente vai falar assim, eu estou com Jesus, e eu pego no braço de Jesus e falo assim, ó, vamos, Jesus, o Senhor está comigo, eu não largo, eu não me aparto.
Mas é a gente que está levando Jesus, não é Jesus que está guiando a gente. Porque a gente não tem uma vida de oração. Porque, às vezes, aos nossos olhos humanos, que são cegos, a gente esquece dessas coisas, que a gente é cego. A gente esquece que a gente precisa do milagre. E, porque Jesus morreu na cruz, a gente deixou de ser pecador. Não, mano. A gente foi justificado, a gente continua sendo pecador. A gente luta contra isso todos os dias. E vai continuar lutando até que venha a plenitude dos tempos. E aí sim, mano. E aí sim a gente vai ver mais não por um reflexo, não mais turvo. Mas a gente vai conseguir ver de verdade. Então, ao entrar nessa oração aqui, a gente precisa ter um ensinamento com essa igreja aqui de Jerusalém, que estava reunida. Que, diante de uma situação, seja ela boa ou ruim, aqui está narrando uma situação que, aos olhos humanos, pode ser ruim, né? O cara que era o líder deles, que através da pregação deles, muita gente foi convertida, que todo mundo estava ali colando junto, estava preso. A atitude deles foi o quê? A gente não pode. Se a gente for lá, uma hora a gente vai cair. Vamos orar. A gente é forte naquele que nos fortalece. Mano. Não é na gente, é naquele que nos fortalece. Então, eles vão orar. E talvez aqui eles se reuniram e o texto vai falar o seguinte. Versículo 24. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Me senti o Anderson agora, fazendo as poesias. É interessante que ele vai falar aqui. Ouvindo isso o quê? O que os apóstolos tinham falado para ele, que aconteceu lá, aconteceu isso e tal, eles proibiram a gente não pode mais fazer nada, certo? Isso foi o que eles falaram. Ouvindo isso, levantaram a voz a Deus, dizendo: Ó soberano. E ele vai falar assim, levantaram juntos, em algumas traduções vai falar unanimemente ou unânime, e a gente vai falar assim, o que foi que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles oraram, todo mundo começou a orar e o fogo desceu e todo mundo falou e ninguém sabia o que cada um estava falando? Não necessariamente isso. Também não significa que tinha talvez ali duas alternativas. Tinha uma pessoa guiando aquela oração e as outras pessoas em concordância, como normalmente a gente faz aqui. Ou várias pessoas oraram e, de acordo com que cada um ia orando, Lucas pegou elementos da oração de cada um e montou essa oração que ele narrou aqui, talvez isso. O texto não fala especificamente como foi esse momento de oração, mas Lucas vai narrar uma oração aqui, que aquela igreja fez. E vai falar que eles fizeram isso juntos. Mas o que é esse fazer juntos? A palavra, se a gente for pegar essa palavra unânime no português mesmo, a gente vai falar o que é uno. Estavam em uma só voz, em um só entendimento. E ânimo em um só ânimo, em uma só disposição que eles estavam ali como igreja, falando assim, o João aqui parou e falou assim, mano, o negócio tá crítico, a guerra lá tá... Ou então, o desastre que teve lá no Rio de Janeiro, ou lá em Salvador, lá na Bahia, tá crítico, vamos orar, vamos se reunir para orar hoje? E aí vamos, beleza, vou orar, viu, irmão? Que não faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Mas não há essa unanimidade, não há essa união, essa unidade de falar assim, mano, verdade, a gente precisa orar por isso. A gente não pode fazer muita coisa. Tem a guerra lá, a gente pode, sei lá, enviar soldados, enviar dinheiro, enviar armas, mas nossa maior arma é a oração. Em que a igreja do Senhor se ajoelha e fala assim, mano, vamos orar, porque é Deus quem age. A gente não vai deixar de agir, claro. A gente não vai deixar de fazer algo. Mas, antes de tudo isso, a gente precisa orar para saber a vontade de Deus. Então, eles juntos, em um só entendimento, em uma só disposição, eles levantaram a voz em oração. E eles falaram o seguinte: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Ele vai falar aqui, ó soberano.
Algumas traduções vai falar, soberano Senhor, ou vão falar, ou vai ser falado só Senhor. Mas a palavra grega aqui, e o que mais a gente se aproximaria dessa tradução seria déspota. Estava até conversando ontem com o Pacífico. E o que é déspota? Que palavra é essa? Talvez você já ouviu isso, essa palavra. Mas déspota, essa palavra é usada pouquíssimas vezes no Novo Testamento. Se a gente for trazer o significado hoje, que a gente tem hoje, se você pesquisar lá, é déspota. O que é déspotas? É um tirano. Pronto. Vladimir Putin. Pronto, é um déspota. Ele faz tudo segundo a vontade dele, e se alguém duvidar e protestar com ele, tá preso. Isso é um déspota, segundo o que a gente entende hoje. Naquela época, essa palavra ela não tinha... Hoje, o mundo é muito mais democrático, mas naquela época essa palavra não tinha esse peso negativo tão grande. Então, você pode falar que é muito pesado quando a galera levanta a voz da oração e fala assim, ó déspota. Tipo, falar assim, ó Senhor soberano. Quando a gente fala soberano, a gente está tão acostumado, soberano por ele mandar em tudo, por ele, todas as coisas estar debaixo da sua soberania, soa mais brando. Mas quando ele fala assim, déspota, é o quê? É aquele que exerce um governo absoluto. E a gente pode falar assim, cara, isso é pesado. Então, se eu quiser fazer uma coisa que Deus não quiser, eu não faço. Simples. E aí, o complemento disso está no restante desse versículo, quando ele fala, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Mano, o que é de imensidão que você consegue imaginar aos olhos humanos? Você fala assim, uma coisa grande, gigante, que eu não consigo ver o fim. A terra, o mar, quando a gente olha para o mar assim que não vê o fim, é uma imensidão, né? São referências de imensidão. O espaço, tudo. Quando a gente olha assim para o céu, caramba, velho, onde é que está o fim disso? E aí a gente olha para a oração dessas pessoas e eles estão falando o quê? Tu o criaste. Tu que é soberano. Tu que exerce governo absoluto. Tu o criaste. Se eu crio aqui, sei lá, um celular. Quer dizer, criei esse celular aqui. Mano, há alguma coisa que esse celular possa fazer contra mim, se foi eu que criei ele, tudo que esse celular opera, o que ele pode fazer, está debaixo da minha vontade, foi eu que criei ele. Não há nada fora de mim, porque foi eu que criei ele. Então, é difícil, às vezes, entender esse governo de Deus. Às vezes pode parecer injusto, às vezes pode parecer tirano, quando Deus fala assim, é da minha vontade que essa pessoa morra, mano. É da minha vontade que essa pessoa passe 40 anos aleijado. E pode parecer doloroso isso aos nossos olhos. Quando a gente fala assim, velho, isso é mal. Velho, isso é injusto. Velho, isso não é amoroso. Isso não é um Deus amoroso. Mas ele é absoluto, mano. Tudo foi criado por ele. Imagina o céu, o mar, a terra, tudo, o espaço, tudo foi criado por ele. Ele o fez. A gente está limitado a esse espaço, a esse tempo, mas ele não. Até o tempo tem que se submeter a ele. Até o espaço que nós vivemos tem que se submeter a ele. Mano, a gente falou poucos capítulos atrás sobre a Torre de Babel. A gente relembrou a Torre de Babel. E que Deus desceu para ver o que era aquela coisa que estava acontecendo, e ele fala o quê? Não é bom. Isso aqui não é bom. Vou confundir a língua deles. É imaginar, sejam confundidas todas as línguas. Não, a vontade de Deus foi feita. Talvez ali, do nada, uma pessoa teve um problema na garganta, a língua enganchou, aí começou a falar diferente, sei lá, e outras pessoas e tal. Uma besteirinhazinha que foi feita assim, bagunçou a língua de todo mundo. Mano, ele é soberano. Ele fez tudo está debaixo da vontade dele, tudo está debaixo. Se o Twitter, alguém falar uma bosta lá e o Twitter quiser excluir essa pessoa, ele não exclui? Não foi ele que criou? Não está dentro da vontade? Aquilo ali não pertence a alguém? Os céus, o mar, a terra e tudo que neles há. Mas o ser humano não, né? O ser humano está de boa. As autoridades, por exemplo, o Putin, o Bolsonaro, não, isso daí eles não estão debaixo da autoridade de Deus, não. Aí Deus não manda sobre eles, não, né? E tudo o que neles há.
nós estamos debaixo disso. É interessante. Isso parece uma coisa que muitas vezes a gente ora, né? A gente vai orar e fala assim, Deus, tu é maravilhoso, Deus, tu é soberano, Deus, tu fizeste tudo. A gente fala, é bonito falar isso, é poético falar isso. Vamos agora entrar na pele dessas pessoas que estavam lá orando, diante dessa situação que eles estavam. Por que eles estão falando isso? Eles acabaram de receber a notícia que as autoridades deles falaram para eles não falar mais de Jesus. E aí eles olham para Deus e falam assim, Deus, tu és soberano. Eles se dizem autoridades. A Roma é um império gigantesco que manda e desmanda, que mata e deixa viver. Tu o fizeste. Tu fizeste todos os céus e a terra e tudo que neles há. Eles estão falando assim, acima dessa autoridade está a tua autoridade. Acima da autoridade de Roma e dos judeus e do Sinédrio está a autoridade de Deus. Então, nós não temeremos a autoridade dele. A autoridade dele, nós preferimos nos submeter à tua autoridade do que à autoridade dessas pessoas. E aí eles vão declarar isso, que Deus é a fonte da criação de tudo. E eles oravam por causa disso, porque eles estavam passando por aquela situação de proibição. No versículo 26 vai falar assim, tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Tu falastes. Eles citam aqui o Salmo 2, os 2 primeiros versículos. E ele vai falar assim, tu falaste com Davi. Mas esse salmo aqui foi Davi falando, certo? Davi falou que os reis da terra se levantam, que as nações se levantam, os governantes se levantam, se reúnem contra o Senhor, contra o ungido. Quem é o ungido aqui? Jesus, o Cristo que viria. Mas aqui é só Davi que está falando isso. Não. Eles vão orar o quê? Tu falaste através da boca de Davi. Pelo teu Espírito Santo, tu falaste através da boca de Davi. Então, o que é que a gente pode notar aqui na oração, nessa parte da oração deles? É que, eles conheciam as Escrituras. Eles demonstram conhecimento nos Salmos. Eles demonstram conhecimento nas Escrituras. Então, eles estão orando aqui, Senhor, eu vou orar aqui por uma namorada, mas ela tem que ser ruiva, os olhos claros, ela tem que ser loura, alta. Eu estou orando aqui pelo meu namorado, mas ele tem que ser fortão, igual o Anderson. Então, eles não estão falando isso. Eles estão orando não à sua vontade. Por quê? Porque a gente criou uma concepção, talvez por falsos ensinamentos que a gente passou em vários lugares, de que quando a gente ora, a gente muda a vontade de Deus, mano. Mas como se Deus é imutável? Qual é a contradição? Isso é uma contradição. Então, quando a gente ora, a gente se coloca na vontade de Deus, que muitas vezes a gente não sabe onde é. Lembra da folhazinha branca? A gente não sabe onde é que está. Mas quando a gente ora, Deus nos mostra onde é que está a vontade dele. Mas é uma coisa que o Piper fala muito sobre isso, que são duas coisas que não conseguem andar separadas, a oração e a Bíblia, oração e leitura bíblica. Por quê? Porque como é que eu vou orar conforme a vontade de Deus se eu não sei a vontade de Deus que está na Bíblia? E como é que eu vou ler a Bíblia se eu não oro para que Deus se revele a mim através daquela palavra? Então, são duas coisas. Ele até brinca e fala assim, você tem que orar lendo a Bíblia e ler a Bíblia orando. Se possível, leia a Bíblia de joelhos orando. Porque são duas coisas que são inseparáveis. E eles entendiam isso. Eles estão orando aqui, não nada que seja algo novo. Não, é uma igreja, é a fundação ali da igreja neotestamentária. Agora nós temos aqui novos ensinamentos e tal. Não, eles estão falando assim, eu não estou falando nada novo aqui, gente. Eu não vim aqui para abolir a lei, não. Mas Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que foi falado. Tudo aquilo que desde pequeno a gente aprendeu, está aqui. Olha, Davi está falando aqui a respeito de Jesus, que as nações iam se levantar. O que as nações? Os gentios. Quem são os gentios aqui nos evangelhos que a gente vê? Roma. Roma
se levantando junto com o povo judeu, os líderes ali judaicos, contra o servo do Senhor, o seu ungido, contra Jesus. Isso aconteceu, eles estão orando para Deus assim, ó, certo que isso aconteceu. O Senhor falou e cumpriu-se. Então eles estão falando aqui, eles estão orando a Bíblia. Então, eles estão declarando que Deus é a fonte dessas escrituras, porque não foi Davi. E eles estão orando conforme isso, conforme as escrituras dizem. E aí eu falei que ele citou aqui o Salmo 2, né, os 2 primeiros versículos. Se a gente for no livro de Salmo, que a gente for lá no Salmo 2, e a gente vê uns versículos à frente, mesmo tema, o mesmo cara está falando ali, e aí no versículo 6 vai falar assim, ó, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Mano, eles falaram os 2 primeiros versículos, mas eles conheciam o Salmo todo, né? As nações vão se levantar contra o teu ungido. Eles estão orando aqui e falar assim, ó, da mesma forma, Deus, que eles se levantaram contra o teu ungido, nós estamos aqui te orando. Por quê? Porque eles estão se levantando contra a mensagem de Cristo. Eles estão falando que a gente não fale mais sobre Jesus. Mas, conforme Davi falou lá também, olha no versículo 6, acima da autoridade dele, acima de toda a força bélica que eles tiverem, o Senhor, Ele mesmo, estabeleceu o seu rei em Sião. Mano, nós, a igreja do Senhor, nós temos o nosso rei. Acima de todos esses governantes que foram, de toda a autoridade, vou dizer o governante, né? Mas a autoridade que está naquela posição, foram estabelecidas. Nós devemos cumprir as ordens e as leis que são estabelecidas por essas pessoas, porque a autoridade delas provém de Deus. Da mesma forma, essa autoridade não está acima da autoridade do nosso rei Jesus, que governa hoje sobre a sua igreja. Hoje ele está à direita de Deus, governando sobre a sua igreja. Então, aquelas pessoas sabiam isso, aquelas pessoas entendiam isso. Ó, nós não podemos esmorecer aqui, nós não podemos parar, porque se eles ordenaram uma coisa, Jesus, antes de subir, naqueles dias que ele passou com a gente aqui, ele falou que a gente deveria esperar em Jerusalém até que viesse, que a gente fosse revestido do alto. E agora, mano, vamos pregar. Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Não é porque Roma, o grande império, besteira, não é Roma, o grande império, vocês podem me prender, podem me matar. Besteira. Não é porque eles podem fazer isso que eu vou parar. Porque o que o meu rei ordenou é maior do que esses reis terrenos podem me proibir ou ordenar que eu faça. O versículo 27 e 28, a gente vai ver outro ensinamento, outra situação que a gente vai ver aqui. De fato, Herodes, ele vai falar a respeito do que Davi relatou aqui no Salmo. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos, os gentios, reuniram-se com os gentios, com o povo de Israel, nessa cidade, aqui em Jerusalém. Foi aqui que aconteceu. Não foi, a gente está contando história aqui que foi lá, aconteceu lá no fim do mundo, e a gente trouxe aqui todo distorcido. Não, foi aqui. Quando ele fala, foi aqui, todos vocês viram isso acontecendo. Vocês conheceram ele. Nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo, Jesus, a quem ungiste, fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Eles demonstram aqui, mais uma vez, conhecimento dos profetas. De que é que eles chamam Jesus? De o servo, de um ungido, o servo ungido. Era como os profetas se referiam a Jesus, ao Messias que viria. Então, eles conheciam, eles sabiam que eles estavam orando. Então, para que nós possamos orar bem como eles, a gente precisa orar a Bíblia como eles. E a gente vai ver aqui, no final desse versículo aqui, que eles dizendo assim, fizeram o que o teu poder... E aí, quem fez? Pôncio Pilatos, Herodes, a respeito de Jesus. Eles fizeram o quê? Eles deixaram que ele morresse, eles perseguiram, fizeram tudo isso, os líderes lá judeus conspiraram contra ele. Tudo isso, muito ruim, né? Triste isso daí. Quem foi que ordenou isso? Foi o diabo, foi Satanás que ordenou isso para eles fazerem.
Não é eu que estou falando, viu? As escrituras estão falando assim, ó. Fizeram que o teu poder de quem? Poder de Deus. A quem é que eles estão orando? A Deus. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão, antes de acontecer. A vontade e o poder de Deus já tinha decidido que isso tinha que acontecer. Que acontecesse. Então, tudo isso que aconteceu com Jesus, foram lá as pessoas que fizeram e tal. E aí é que a gente chega aqui num ponto que é muito complicado para nós, limitados seres humanos, compreender. Que é essa relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Mas se foi Deus que decidiu que Herodes e toda aquela, e Pôncio Pilatos, todo mundo ali conspirassem e matassem Jesus, então a culpa não foi deles, a culpa foi de Deus? Mas se eles são pecadores, eles são responsáveis pelo que eles fazem. Então, se eles são pecadores, então, na verdade, Deus não é soberano o suficiente? Entendeu? Mas tu está começando a falar aí sobre calvinismo já e tal. Não, o próprio Armínio vai declarar isso. Que nos foi escondido esses mistérios. Algumas coisas, a Bíblia, ela para só. Ela vai, explica e simplesmente para. Trindade. Como é que ele é um único Deus, mas ele é trino. Ele é em 3 pessoas. Ele subsiste em 3 pessoas. Como é que nossa mentalidade consegue compreender isso? Mano, lembra do início da oração? Ele fez tudo. Toda essa imensidão ele fez. Nós estamos limitados a criaturas. Nós estamos limitados ao que foi feito. E aqui por quê? Mano, muitas coisas, Deus vamos dizer assim, se transforma, se encarna para que a gente possa entender. Mas muitas coisas não dá para entender, então só a Bíblia para. Se você for lá para as visões lá de Apocalipse, muita coisa vai falar assim, ó, eram ruas como de ouro e tal, não sei o quê. Era um material, vamos dizer que tem ouro lá? Não, era parecido com isso. São coisas que a gente não consegue explicar, que a gente nunca viu. Então, a gente precisa aqui aprender uma coisa. A gente só pode ir até onde a Bíblia deixa a gente ir. Mas e o resto? Vai ficar inexplicável? E aí vai ser... o pessoal vão duvidar, os incrédulos vão duvidar e tal. Eu não vou acreditar agora porque a Bíblia não é perfeita. Ela não explica tudo? Ela não tem que ter resposta para tudo? Não, ela tem que ter resposta para tudo que a gente precisa saber. O resto, nem tudo a gente vai saber aqui. Hoje a gente conhece por um pouco só. Como por um espelho, um reflexo, turvo ainda assim. Já aquele que você vai assim na chuva, que você respira assim, o capacete, a viseira fica embaçada e tal. Pronto, a gente não consegue ver direito o que está na frente, a chuva batendo. Pronto, hoje é a nossa visão. É isso a respeito de Deus. É o que a gente conhece de Deus. E isso é maravilhoso, né? Mas é só isso. É desse tanto. Dentro da imensidão que ele é. Então, a gente só pode ir até onde a Bíblia nos permite ir. João capítulo 17, versículo 3, vai falar assim: esta é a vida eterna, que te conheçam. Jesus está falando aqui a respeito de quê? De Deus. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é a vida eterna? É conhecer Deus. Você consegue entender? É tipo assim, Jesus voltou, já conhecemos tudo agora de Deus. Mano, Deus é tão infinito que a gente vai passar o resto da nossa vida aprendendo e aprendendo e aprendendo sobre Deus. E não acaba, porque Ele é infinito, mano. E a vida eterna é isso, conhecer a Ele. Hoje a gente conhece pouquíssimo. Eu conheço tão pouco de Deus. Não, você conhece tão pouco assim, eu sou tão... Me entristecer, vou embora, vou lá ficar insistindo nisso. Não, mano. Se a gente conhece esse tantinho, e a gente se surpreende com as suas maravilhas, quando a gente olha para o mar e vê assim, caramba, velho, isso tudo foi Deus que criou. E eu sirvo a esse Deus. Mais do que isso, ontem eu orando, eu falo assim, Deus é incrível, porque a gente tem que ser grato pelo simples fato de a gente conseguir ver isso, de a gente conseguir ver as maravilhas de Deus. Porque muitas pessoas estão cegas para isso. E a gente poderia ser uma dessas pessoas.
Mas Ele nos escolheu, nós estamos aqui porque Ele nos escolheu para que possamos conhecer Ele. Pouco ainda? Sim. Mas nós o conhecemos e nós nos rendemos diante disso. Quando a gente ora, a igreja quando ora, ela precisa se render diante dessa majestade de Deus. Precisa se render diante dessa imensidão de sabedoria e conhecimento. No versículo 29 vai dizer assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. A gente vai ver aqui o quê? Duas situações, né? A gente tem uma ameaça humana ali com a igreja e a gente vai ver a pessoa orando o quê? Por capacitação. Ah, mas estou passando por uma barra aqui, velho. Não está dando, não está indo, não estou conseguindo vencer. Talvez um pecado, talvez uma dificuldade financeira, talvez problemas mesmo familiar ou social, sei lá, mano, tantos problemas que a gente passa. E às vezes a gente olha e fala assim, não está dando. Deus, passa de mim esse cálice. Deixa eu passar, me livra disso. Esse pessoal aqui, eles não oraram por isso, não. Eles oraram o quê? Me capacita. Diante dessa ameaça aí, me capacita. Senhor, tu que és maior do que ele, que é mais poderoso do que eles, que até as coisas que eles fazem porque o Senhor decidiu que eles fariam. Me capacita para enfrentar essa situação. Me capacita para ser igreja verdadeira e fiel. Me capacita para morrer por essa verdade. Me capacita para passar 40 anos aleijado, para em um momento eu glorificar a Deus e fazer com que o evangelho avance. Me capacita para isso. Nós temos orado muitas vezes para que Deus nos capacite para quê? Para que nós sejamos bons profissionais. E isso é ruim? Não, isso é bom. Temos que orar, sim, para que Deus nos ajude a fazer com perfeição aquilo que nós fazemos. Mas a gente tem orado para que Ele nos capacite para todas as situações de nossa vida. Tem um sermão do Russell Shedd, que eu nunca vou esquecer. A gente sempre esquece assim, tudo que foi falado e tal, mas tem algumas coisas, alguns ensinamentos assim, que a gente nunca esquece. E eu lembro dele, eu acho que foi numa Conferência Livres, eu acho, uma coisa assim, muitos anos atrás que eu escutei isso. E aí ele falou alguma coisa muito simples. Quando a gente vai fazer uma faculdade, a gente ora a Deus para saber o que é que Deus quer que a gente faça. Quando a gente vai decidir que profissão seguir, a gente ora a Deus para saber o que é que Ele quer que a gente faça. Ah, mas porque eu me garanto administrando. E aí? É por isso que Deus quer que tu seja um empresário ou que tu administre a empresa de alguém? Nós precisamos orar mais. A gente precisa orar para saber a vontade de Deus. A gente precisa orar a vontade de Deus, que é as Escrituras. A gente precisa declarar em nossa oração, não para que Deus saiba que Ele é grande, não, mas para que nós possamos nos lembrar todos os dias de que Ele é grande e que Ele tem a capacidade de nos capacitar. Então, só através do Espírito Santo é que a igreja persevera. Porque diante de situações como essa, talvez nós brasileiros não tenhamos muito isso assim, muito essa concepção, porque a gente acompanha de longe, muitas vezes, uma igreja perseguida. Hoje nós não somos perseguidos. Tempo atrás e quiseram, né, levantar isso. Estão perseguindo a igreja e tal, por causa da pandemia e tal. Coitado dessas pessoas, né? Se vivessem na China, se vivessem na Coreia, sei lá, em algum país assim, africano mais rígido, né, nessa questão. Então, nós não temos essa concepção, mas nós precisamos orar a Deus para que Ele nos capacite para esse tipo de coisa. Então, eles oravam para isso, para quê? Nos capacita para a gente enfrentar essa ameaça, para a gente vencer isso, para a gente falar assim, ó, quem manda aqui é nós agora. Foi? Não. Nos capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra. Eles não estavam fazendo nada para eles, mas para Deus. Nós estamos aqui, Senhor, não é em nosso nome, mas em teu nome. Então, é o Senhor que vai abrir as portas, é o Senhor que vai fazer tremer o chão, é o Senhor que vai fazer aleijado andar, é o Senhor que vai curar através de uma sombra que passar assim e curou a pessoa. É o Senhor, porque a obra é tua, a palavra é tua, a missão é de Deus, mano.
Às vezes a gente fica triste ou alegre por a gente fazer a missão. A missão é de Deus, mano. A gente só é participante disso. A missão é dele. E fazer isso corajosamente. Então, o Espírito Santo, Deus, ele é o fruto, ele é a fonte dessa coragem que a igreja precisa ter. A ousadia que a igreja precisa ter para enfrentar governos tiranos, para enfrentar adversidades que são impossíveis aos olhos humanos. Essa autoridade, essa coragem, a fonte é Deus. É através do Espírito Santo que nós conseguimos isso. Versículo 30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Que a gente entende o quê? Que ele é a fonte dos milagres que estão acontecendo. Que é a situação aqui, o que foi que levou eles a essa situação? O cara curou um cara lá que estava aleijado 40 anos. Curou e tal. Todo mundo veio assim para o redor de Pedro e Pedro falou assim, e aí? Me garanti. Mandei levantar, levantou na mesma hora, saiu pulando, me abraçou, agradeceu. Pronto, todo mundo vai ofertar aqui, aquele vídeo lá, né? Todo mundo traz aqui as ofertas aqui, pro meu bolso. Não, mano. Quando o milagre aconteceu, qual foi a palavra que foi pregada? O evangelho do Senhor Jesus. O que foi falado? Aqueles que vocês rejeitaram. Aqueles que vocês mataram. Agora é momento de se arrepender e seguir a Ele. A igreja de Cristo precisa entender isso. Que os milagres não têm fim em si mesmo. Os milagres não acontecem por causa de nós. A igreja cresce não é por causa que o pastor fala bem, não é porque o pastor é bonito, até porque o Anderson é muito feio. Então, a igreja cresce não por causa disso, irmão. Não por causa disso. Vocês dizem que as minhas piadas são ruins, mas está todo mundo rindo. Foi muito boa, tá vendo? A gente vai aprendendo. Sei lá, eu acho que não foi uma piada, eu acho que foi o agente ali, né, da piada, todo mundo... Então, a gente opera milagres não em nosso nome, mas em nome dele. Ele é a fonte de tudo. Então, vocês vão ver que a oração aqui, ela se constitui o quê? Na centralidade que eles oram, a centralidade não neles mesmos, mas na centralidade da vontade de Deus, mano. É ele que criou tudo, é ele que é a autoridade maior, soberano, é ele que tem poder para capacitar eles, é ele que opera os milagres, que faz com que as pessoas evidenciem que ali a mensagem é verdadeira. Tudo é por meio dele. Versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Mano, eu almejo o ministério. Eu quero, sei lá, eu quero ser um missionário assim, de tempo integral, eu quero largar tudo e cair pro campo. Eu quero ser um missionário no meu trabalho. Eu almejo o ministério, eu quero ser pastor, eu quero ser um diácono, eu quero servir na obra de Deus assim, com perfeição, com zelo. A gente só consegue fazer isso, a gente só consegue pregar a Cristo se a gente for cheio do Espírito Santo. A gente só consegue fazer tudo o que nós temos como dever de fazer se Ele nos ajudar. Está vendo a nossa limitação? É com essa consciência que nós devemos nos ajoelhar para orar a Deus. Com a consciência de que, sabe, no momento que a gente vai aqui e canta e tal, e antes a gente orou a Deus e falou assim, Deus, eu sou pecador, necessito do teu perdão, sou limitado. É com essa consciência que eu devo entrar na presença do Senhor e falar assim, Senhor, Tu és grande, eu sou pequeno. Tu podes, eu não posso nada. Eu tenho um sonho, Senhor, mas se esse sonho não for o Teu sonho para a minha vida, eu abandono aqui, porque a Tua vontade é maior e perfeita e mais agradável para mim. Talvez hoje eu queria ser um pastor, mas o Senhor quer que eu seja um advogado. E, Senhor, eu queria muito ser um pastor, mas eu sei que daqui a uns anos, quando o Senhor realizar isso, que o Senhor concretizar isso, eu vou entender a Tua vontade. E eu vou me alegrar na Tua vontade, porque a Tua vontade é perfeita e agradável. E tudo aquilo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo o que acontece, tudo isso,
Deus está nos ajudando a perseverar, a sua igreja a perseverar. Todas as situações adversas e as alegrias também. Tudo isso faz com que a gente persevere, que a gente caminhe, que a gente dê um passo. A cada passo, mano, tem que ser uma oração. E o que eu estou falando aqui, que você tem que orar sem cessar, que você tem que orar sem parar, não é que eu devo orar e falar assim, não, vou passar ali, o dia tem 24 horas, sei lá, 12 horas do meu dia só em oração, me trancar no quarto, não quero ver ninguém, só orando. Não, nem sempre grandes orações são orações bem feitas, que nem essa aqui. Entendeu? Então, a sua vida de oração sem cessar é quando você vai em qualquer lugar e você ora pelas pessoas que estão ali, por aquelas situações, você ora pelo... Paulo Borges Jr. fala assim, mano, onde você chegar, peça para Deus lhe mostrar o que precisa ser amado naquele lugar. Então, quer um segredo para você saber o que você precisa fazer em cada lugar? Se eu estou na faculdade, você tem que orar e falar assim, ó, Deus, eu estou aqui para aprender sobre uma disciplina aqui e tal, e tem um professor ali, o papel de ensinar é o professor, mas eu tenho um papel aqui como cristão. Há algo que precisa ser amado aqui. Não sei, talvez é um outro aluno que está passando por uma situação difícil, é uma outra pessoa que não conhece a Jesus, precisa conhecer. Não sei. No trabalho da mesma forma. Às vezes o patrão está sobrecarregando os empregados e você tem um cargo de alguma influência ali, você consegue fazer com que aquelas pessoas sejam mais valorizadas, com que o trabalho daquelas pessoas sejam mais valorizadas. Ore a Deus, irmão. Ore a Deus e peça para que Ele te mostre o que precisa ser amado nos lugares que você anda. Sempre há alguma coisa que precisa ser amado. Desde o sinal, quando você para, até dentro da sua casa, no seu trabalho, ou na igreja que você congrega, ou no pastel que você foi comer lá na esquina. Ah, não quer que vai ter que ser amado naquele cara. Ah, mano, o cara passou o dia todinho, a noite todinha, sei lá, servindo o pessoal dizendo que ele fez o pedido errado, e batendo, tem umas pessoas que são confusãozeira, medonha, que botam o maior boneco quando tem um pedido errado e tal, e aí o cara chega no final do dia assim, mano, mano, tô desgastado mesmo, tá ruim, eu sei o que é isso, porque eu já trabalhei muito com pessoas, é chato, e aí o cara só quer chegar no final do dia, e sabe o que é que alegra ele? Chegar no dia e o cliente falar assim, ó, opa, boa noite, tudo bem? Obrigado, viu? Ele foi amado naquele momento. Mano. E a gente não entende, às vezes, que há alguma coisa que precisa ser amado em todos os lugares, certo? Então, a oração deles foi ouvida aqui, certo? Tremeu, foram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar. Ó, o que eles começaram a orar foi por quê? Porque foram proibidos de pregar a Cristo. O final aqui da oração é o quê? Então eles foram cheios do Espírito Santo. A oração foi respondida e eles começaram a pregar corajosamente ali, com toda a intrepidez, com toda a eloquência que o Espírito Santo ajudava eles a ter. Então a oração só foi ouvida porque ela foi feita conforme as Escrituras, conforme a vontade de Deus, certo? Então você não vai orar errado porque eu quero que seja assim e tal, e esperar, Deus não vai responder. Deus respondeu aqui, porque era da vontade de Deus responder dessa forma, certo? Eu separei aqui 4 pontos para que a gente... Lembrei do horário aqui agora, eu lembrei da última vez. 11h30, hein, pai? 4 pontos para que nós possamos aplicar em nossas vidas. A gente teve diversas aplicações que a gente pode fazer durante essa passagem aqui, e eu te convido a fazer isso durante a semana, refletir sobre o que foi falado, não deixar só cair no esquecimento e tal. Pega essa passagem. Deus pode falar com você em lugares, em versículos, em palavras, em artigos que Ele não falou comigo. E Ele pode falar com você na sua intimidade, certo? Então, eu te incentivo a fazer isso. Mas eu separei aqui 4 pontos. Saí do padrão, né, de 3 pontos. De 3 aplicações. Uma é que a oração, ela nos mostra que os obstáculos são vencidos por Deus.
Lembre sempre disso. Os obstáculos não são vencidos por nós. Por mais que eles sejam pequenos, os obstáculos são vencidos por Deus. Certo? A segunda coisa é que uma igreja, ela entende a vontade de Deus quando ela ora. Então, se uma igreja ela não tem uma vida de oração, e eu não estou falando aqui que a gente precisa se reunir todos os dias da semana e ter culto de oração. Não, é bom, mas quando você tem um culto de oração. Mas não necessariamente dessa forma. Mas quando a igreja tem vida de oração, quando a igreja está unida, quando o irmão está passando necessidade, todo mundo se junta, ora, tenta ajudar de alguma outra forma. Quando a igreja está unânime ali, em um só propósito, um só corpo. Quando ela ora, quando ela age, quando ela ajuda de alguma forma. Certo? Então, a igreja, ela só faz a vontade de Deus, irmão. Você só vai entender a vontade de Deus. Nós aqui, como igreja local, vamos trazer para a nossa realidade aqui. Localizados no Bom Jardim, um bairro periférico. Nós estamos aqui no meio, aqui no centro, na faixa de Gaza, aqui, de duas facções. Onde muitos jovens morrem, pessoas são assaltadas todos os dias, pessoas nem saem de casa com medo, quando saem, às vezes são traumatizadas por alguma situação, pessoas que a gente encontra todos os dias, que passam diversas necessidades, pessoas que, mano, todos os dias, não faltam necessidades nesse bairro. Nós, como igreja local, só saberemos qual é a vontade de Deus para a nossa igreja, localizada aqui, se nós orarmos. Ah, mas eu orei lá, quando a gente começou a plantar, eu orei e foi assim. Era assim que Deus queria fazer. Ah, mano, se tem uma coisa que a gente é especialista, é se desviar do propósito de Deus. Se tem uma coisa que a gente é especialista, é esquecer do que Deus falou. Se tem uma coisa que a gente é especialista, é se deixar levar pelos nossos métodos. Então, isso aqui vale desde o conselho da igreja, até o membro que está fazendo o curso de membro agora, ou que acabou de ser apresentado, ou a pessoa que acabou de conhecer o evangelho, foi batizado. Todo mundo tem que orar todos os dias para saber a vontade de Deus. Porque o nosso coração, a nossa vida, nós somos enganosos. Nós nos enganamos todos os dias. Então, a igreja só entende a vontade de Deus quando ela ora. Terceiro ponto, a oração ela está inteiramente ligada à leitura bíblica. Isso aqui eu nem vou falar muito, porque a gente já falou bastante no texto. Então, ela está inteiramente ligada à leitura bíblica. Tenha uma vida devocional. Leia, medite, releia. Leia de novo se você não entendeu. Pergunte a alguém se você não entendeu. Leia o restante o contexto do texto para você entender algo que você talvez não ficou esclarecido. Busque a Bíblia, leia a Bíblia, pratique a Bíblia, ore a Bíblia. A igreja precisa orar a Bíblia. E o quarto ponto é, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela avança. Eu não vou chegar para você e falar assim, não, é a vontade de Deus que, não, mano, a gente fique só aqui, tal, faça mais nada além disso. Mano, quando a igreja ela é cheia do Espírito Santo, ela avança. E quando eu falo avançar, não é em quantidade, não é em riquezas, não é porque a gente vai comprar esse terreno aqui, vamos construir um grande templo, não é porque a gente está plantando igrejas pelo Brasil todo. Não é isso. Avançar não é isso. Avançar tem diversas outras conotações. Né? Tá certo? Não sei falar palavras bonitas, só o Vitão. Então, a igreja precisa avançar. E quando eu falo igreja, não é a igreja local, a denominação, não é só isso, mano. Nós, como igreja orgânica, precisamos avançar. Muitas vezes a gente encontra uma igreja legal, em que eu tenho boas amizades, em que é uma igreja jovial e tal, né? Vamos falar da nossa realidade aqui. E, legal, o pessoal tudo tatuado, o pessoal vai de bermuda pro culto. Ninguém olha torto porque a gente é tatuado, porque a gente, sei lá, faz umas marmotas e tudo, que a gente tem umas piadas sem graça. Ninguém acha... Não, isso o pessoal acha ruim, né? Isso a gente acha ruim, né? Mas a gente olha e fala assim, massa, você é dessa igreja. E aí, o que foi que aqui pra gente mudou muito depois que a gente colocou um curso de membro e a gente instituiu um pacto de membresia?
Porque a gente precisa entender que nós, como igreja, precisamos avançar, irmão. Eu sou aqui, vou sentar aqui no domingo, todo domingo vou fazer só essa mesma coisa, tá tudo bem, eu não tenho condição de fazer mais nada do que isso. Não, mano. Você precisa, você deve servir. Tá certo, então eu vou passar o resto da minha vida aqui só fazendo isso, que é uma coisa que ninguém vê, é uma coisa que tá bom aqui, todo da minha zona de conforto, não dá muito trabalho. Não, mano. A igreja precisa avançar. Tem uma coisa que a gente fala muito aqui. A gente não espera que a gente se torne aqui uma grande igreja no Bom Jardim, com milhares e milhares de pessoas, que seja uma dificuldade imensa. Com essa quantidade de pessoas aqui, 3 pessoas não conseguem pastorear, sente a maior dificuldade do mundo para pastorear todo mundo. Imagina uma igreja gigante. Não, a gente não quer inchar como igreja. Isso é um inchaço. Quando a gente cresce, quando Deus vai acrescentando, quando o Senhor vai acrescentando, o que é que a igreja primitiva faz? Se espalhava, de acordo com o que ia acrescentando, se espalhava. Lá, no derramamento do Espírito Santo, em Atos 2, lá, o que é que acontece? Algumas pessoas ficam em Jerusalém, que vieram, beleza, mas outras pessoas se espalham e voltam para suas casas e levam o evangelho. Em muitos momentos, quando Paulo chegava em uma determinada localidade, já havia ali igrejas reunidas. Por quê? Não foi Paulo que plantou aquela igreja. Outras pessoas que foram impactadas pelo evangelho. Então, é preciso que você avance. Quando a gente fala assim, nós precisamos avançar, às vezes as pessoas não agarram essa responsabilidade para si. Não é preciso que todos nós, você avance. Você avance como igreja. Você pregue a palavra de Deus. Você instrua, você discipule, você evangelize as pessoas, você cresça, você avance, cresça como um cristão, avance no reino de Deus. E você vai dar a oportunidade de a gente plantar mais igrejas, de a gente levar o evangelho a outros lugares. E outras pessoas que estão chegando vão também servir aqui, e daqui a pouco vão também ser enviadas, e assim a igreja vive. Uma igreja que só incha, ela só cria doenças, ela só cria membros que sentam no banco e já estão quase que a Vila Belmiro, com cadeira cheia de cadeiras cativas, que não consegue mais vender todos os ingressos do estádio, porque metade do estádio é cadeira cativa, pago ali. Não pode vender aquele ingresso porque um cara comprou aquela cadeira. Pronto. A igreja, muitas vezes, está sendo como a Vila Belmiro. Cheia de igrejas Vila Belmiro por aí. Eu oro a Deus, irmão, que a gente não se torne isso. Eu oro a Deus que Deus desperte, que o Espírito Santo desperte em você a mesma chama que ele despertou quando essas pessoas oraram a ele. Amém? Vamos ficar de pé? Queria fazer uma oração pela nossa vida. Feche seus olhos. Deus, nós te oramos nessa manhã, Pai, mais uma vez, Senhor. Porque nós devemos orar mais e mais, Senhor. Porque o Senhor é grande, nós somos pequenos, e nós nos perdemos muitas vezes, Pai. Diante dessa palavra, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor nos falou, e poderá continuar falando àqueles que vão meditar e refletir sobre tudo isso que foi falado, sobre esse texto. Pai, diante de tudo isso, Senhor, que o Senhor nos exortou, que o Senhor nos chamou a atenção, que o Senhor nos relembrou, que o Senhor nos avivou, Senhor, que essas sementes sejam plantadas em nossas vidas, Senhor, e que o Teu Espírito Santo possa regar todos os dias, dar crescimento, Senhor. A gente regue todos os dias, mas que o Teu Espírito Santo possa fazer crescer. Deus, que a minha oração nessa manhã, Pai, é que nós, como igreja local, não sejamos uma igreja que apenas incha, mas uma igreja que avança, cheia do Espírito Santo, que prega o Teu Evangelho corajosamente, Senhor. Que ora e avança, Senhor. E que pessoas são impactadas não só no âmbito social, Senhor, mas em todas as áreas de sua vida, Senhor. Que essas pessoas possam ser impactadas através de nossas vidas, que nós possamos ser instrumentos para o Teu Espírito Santo operar, Senhor. Se for de o Senhor operar milagres através da nossa sombra, Senhor, que seja um milagre operado por Ti, não por nós. Que até a nossa sombra seja um instrumento para Ti. Que as nossas palavras, os nossos passos, o nosso ir seja, Senhor,
a tua vontade, seja instrumentos para a tua vontade ser realizada, Pai. Tu és soberano sobre as nossas vidas, Senhor, queremos declarar isso mais e mais, que o Senhor opere a tua vontade sobre a tua igreja. É a minha oração nessa manhã, Pai. Nos abençoa, nos capacita para tudo isso, em nome de Jesus. Amém.